Shalom a todos, direto da praça, mas essa praça aqui ela tem uma avenida perto. E ó, está vendo o sino? Está ouvindo o sino? 7 horas da noite aqui, ó. A igreja, ela, algumas horas do dia ela toca sino. Exemplo, acho que 11 horas, meio-dia, ela toca o sino, né? Depois ela toca, acho que às 6, às 7. Eu acho que deve ser algum horário que eles tinham que orar, né? E aí eles anunciavam. Mas é assim, aqui tem muita igreja, todo lugar que você vai tem igreja. Então às vezes eu tô nas praças e tá o sino da igreja tocando, dependendo da hora. Mas vamos lá, na graça do Senhor. Vamos ler Marcos 3, o Evangelho segundo o discípulo Marcos, que é também o João Marcos, ok? Então esse Evangelho, ele é menor que os outros. Eu já avisei aí nas outras lives que eu fiz, né, sobre o Evangelho de Marcos, que é um evangelho menor que os outros, né? Foi feito para pregar os gentios. Por isso que ele não tem genealogia, porque gentios não se preocupam muito com esse negócio de genealogia. Lembra que o apóstolo Paulo falou? O apóstolo Paulo falou para não ficar perdendo tempo com a genealogia. Claro que quem ensina a Bíblia é bom estudar, conhecer, mas para pregar o Evangelho precisa ter fé, que Jesus é o Filho de Deus. Então vamos começar a leitura, ok? De novo Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Essa é a tradução NAA, que é Almeida, né? Almeida atualizada. A nova Almeida atualizada. Então, tinha uma mão ressequida. O que eu entendo por mão ressequida é aquela mão que não circula sangue, que é paralisada. Hoje em dia se corta muito pé, mão, braço, perna, quando fica ressequida, né? Naquela época tinha muitas pessoas assim, com a pá, como diz aqui, ressequida. E não podia fazer nada com aquela mão. E aqui tinha, aí continuando fala assim: e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Era incrível, porque assim, todo dia de sábado tinha uma história para contar. Todo dia de sábado. Então, parecia assim que sempre no sábado tinha algo sobrenatural. E aí eles ficavam seguindo o Senhor Jesus. Eles ficavam seguindo. Ah, ele está curando no sábado? Ah, ele está fazendo isso? Ah, e eles ficavam assim, vigiando o Senhor Jesus dia e noite. Dia e noite. O Filho de Deus foi vigiado dia e noite na terra. Jesus. Só não ia atrás. Ele ia lá para os montes à noite orar, só não ia atrás dele porque não era fácil de ir. Muitas vezes ele vinha andando em cima das águas, quem ia andar por cima das águas, né? Mas o povo ficava assim, ó, perseguindo o Senhor Jesus. Perseguindo os fariseus, os saduceus, os religiosos da época. Eles perseguiam o Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus fazia, eles queriam observar. Aí eles ficavam ali. Ah, hoje é sábado. Vamos ver o que ele vai fazer hoje. Num momento ele chegava numa sinagoga ou no templo mesmo e já tinha alguém ali precisando de uma cura ou de uma libertação. Bom,
e estavam observando Jesus se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusar. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Ok? Chamou ele para o meio de onde o povo estava. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o... Não. O Senhor Jesus chamou o homem que estava com problema na mão. E o Senhor Jesus, ele sabia tudo que aquele povo estava falando. Aí pensando, com o Senhor Jesus, eu tenho que aprender hebraico para falar com Jesus. Polverino, você está muito mal informado. O Senhor Jesus já sabe o que você vai pensar amanhã. Se você quiser aprender hebraico, amém, glória a Deus, por ensino é ótimo. Ensino das palavras, significado é ótimo. Mas para você falar com Jesus, é só você pensar nele. Aliás, ele sabe tudo que você pensa. Mesmo que você não estiver pensando nele, ele sabe. Ok? E aí ele vendo ali aquelas pessoas que estavam assim com aquela cara de crítica, né? Ó. Estavam observando. Diz que eles estavam observando. Era sempre lá, os saduceus e fariseus. A Bíblia está até tirando algumas coisas daqui, né? Cada dia que passa estão diminuindo as palavras da Bíblia. A gente tem que completar, viu? Quando você estiver lendo a Bíblia, ensinando, completa, porque os versículos cada dia estão tirando um pouco. Mas aqui diz isso. Estavam observando para ver o que o Senhor Jesus ia fazer. O Senhor Jesus, já sabendo do que se passava na cabeça deles, falou assim: Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhe perguntou a quem? Aqueles lá, os religiosos que estavam sempre perseguindo ele. Tudo que ele fazia, eles queriam. Aí ele falou assim, então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Ok? Ficaram em silêncio. Aleluia. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e lhe foi restaurada. Ok? Olhando em volta, indignado. O Senhor Jesus fica indignado com a incredulidade das pessoas. O Senhor Jesus fica indignado com essas pessoas que só sabem arrumar defeito nos outros, que fica o tempo todo arrumando um defeito para ficar falando. Se eu descobrir um escândalo de um pastor, todos os canais do YouTube de crentes, quase todos os canais do YouTube dos crentes, vai falar sobre aquilo. No Instagram, então, gente, Instagram é terrível. Se um crente postar uma coisa, todos os outros postam a mesma coisa. Bom, vem aqui, vamos lá, vamos continuar lendo. E o Senhor Jesus olhando indignado, a Bíblia fala que ele estava indignado. E ficou também triste, pensando, gente, ele pensa assim, poxa, eu quero tanto fazer o bem para esse povo e eles ficam aí querendo cuidar da minha vida, querendo cuidar da vida de quem está sendo curado, em vez de também abrir os olhos, se converterem, né? Então vamos lá. Vamos lá pro... Eu já li os 5. O homem estendeu a mão, foi restaurada ou curada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus. Os herodianos eram os adoradores de Herodes, sabe? Sempre nos governos tem os adoradores dos governos, sempre tem, né? De um lado ou de outro. Gente, é de um lado ou de outro, sempre tem os adoradores, os idólatras daquele governo X, daquela pessoa X, tem os adoradores. E tinha os herodianos, e os herodianos, eles eram
Eles se matavam para defender aquele homem lá que mandou matar as criancinhas. Na realidade aqui já era, acho que o filho daquele, mas que também era ruim também queria fazer o mal também. Vamos continuar? Versículo 6. Os fariseus saíram dali com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus. Conspirava contra o Senhor Jesus, os herodianos, os adoradores do chamado rei da época, que não, já estava errado ali aquele homem ser rei, porque ele não era um judeu, que ele não era da descendência de Davi. Aliás, não bastasse só judeu, não, tinha que ser da descendência de Davi também para ser rei, sabia? Tinha que ser da descendência de Davi. E aí, os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como matariam. Gente, eles queriam matar o Senhor Jesus. Durante os 3 anos e meio, eles queriam matar o Senhor Jesus. Eles só não mataram porque o eterno Deus não deixou. Porque tinha anjos. Tinha anjos para o Senhor Jesus. Que? Tem anjos conosco. O Senhor envia anjos para cuidar de nós. E eu preciso, muito, Senhor, anjos para cuidar de mim e da minha família. Pelas tuas misericórdias. Então vamos lá. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como mataria. Gente, é terrível, gente. A idolatria é terrível, gente. Pode ser de um lado ou de outro. Não vem achando que o povo de um lado é santo, que o do outro é capeta. Gente, se vocês puderem fazer a desgraça, eles fazem. Muitos não fazem porque, como diz, tem um pouquinho de juízo. Porque se não tivesse, fazia. Não viu lá agora? Na América do Norte, o que aconteceu? Não pode confiar em nada em ninguém, não. Vamos continuar. Ok? Versículo 7. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então, já era uma multidão que já estava perto do Senhor Jesus. Não era mais só ali, ele fez o sermão do monte, ali no início, ali tinha mais mesmo o povo de Jerusalém. Mas agora que os milagres iam acontecendo, cada vez mais milagre, agora já tinha gente de outras nações, regiões próximas, né? Nem sei se tinha esse nome de nação naquela época, mas de regiões próximas, ok? Que aqui está escrito. E pessoas que não eram judias, ok? E nem mesmo das 10 tribos. Sidom. Ó, os lugares aqui, ó. Tiro, Sidom. Tiro e Sidom era terra de pagãos, não era terra do povo judeu, nem mesmo das 10 tribos. Mas vinha gente de lá, ó. Idumeia também vinha gente de lá. Ok? Vamos lá, versículo 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhes estivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Então, eles começavam a subir, esses mosquitinhos de verão, eles começavam a subir tudo assim, eles queriam tocar no Senhor Jesus, era tanta gente, que o Senhor Jesus tinha que entrar no barco e de lá de dentro do mar, ficar pregando. Ok? Então aqui fala que tinha que ter sempre um barquinho. Imagina, gente, não tinha microfone naquela época. O Senhor Jesus tinha que gritar para aquela multidão toda escutar. Alguém já pensou isso? Aí você vai na igreja, aquela igreja tem muito barulho, não gostei. Gente, vai conhecer a Bíblia, vai.
As coisas na igreja não é para você, para te satisfazer o seu ego. As coisas na igreja precisa exaltar o nome de Jesus de Nazaré. Hoje em dia as pessoas fazem para agradar os seres humanos. Ai, se não tiver ar-condicionado, ou se não tiver isso, se não tiver aquilo, se não tiver a cadeira macia, eles não vão aguentar. E daí? E daí? Vocês estão indo lá só porque tem conforto? Eles estão indo atrás do conforto. Eles não estão se convertendo. Tem um monte de igreja assim. As pessoas vão atrás do conforto. Uma música legal, moderna. Coloque esse pessoal de joelho para orar. Que aí vai ver realmente que está buscando a Deus ou não. Ok, gente? O Senhor Jesus não tinha microfone para pregar. Não tinha banco para o pessoal sentar. Nem banco de madeira tinha. Não tinha ar-condicionado no verãozão, que o verão é forte também. Não tinha aquecedor no inverno. Mas as pessoas estavam lá onde as pessoas iam. Por isso que virá, gente. É em breve, é sério. Virá perseguição. Para as pessoas parar de ficar com muita coisinha. O ser humano está irritando. O ser humano está irritando. Ai, só creio se for assim. Só vou naquela igreja se for assim. Por quê? Porque as pessoas elas querem ser alimentadas no ego delas. Ok? E continuando aqui. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Ok? Ainda mais que aquela mulher tocou nele e foi curada. Se aquela notícia correu, agora eles pensaram, é só a gente tocar nele, a gente vai ser curado. E as pessoas queriam tocar no Senhor Jesus, eles precisavam ficar num barco. E do barco ali, tinha que ser uma água que o barco não afundasse. Quer dizer, o barco ele tem que cair uma certa quantidade de água abaixo, né? Porque se fosse ali na areia, eles iam tudo lá. Ok? E eles acreditavam assim, olha, se eu tocar nele, eu vou ser curado. E eles queriam, então ele tinha que ficar assim, meio que de longe e falando alto para o povo escutar, ok? Vamos continuar aqui. 11. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam, você é o Filho de Deus. Ok? Esse termo Filho de Deus, ele é muito falado na Nova Aliança. Mas quem começou a denunciar que Jesus era o Filho de Deus foram os próprios demônios. Pode ver. E o Senhor Jesus mandava eles ficar quietos. Não era para eles pregar. Não era para os demônios pregar. Tem demônio pregando por aí, gente. Mas está enganando as pessoas. Tem demônio pregando por aí. Lembra da mulher lá que ficava elogiando os apóstolos? Mas era demônio? Tome cuidado. Tome cuidado. Vê com quem você está seguindo. Se são pessoas responsáveis que têm temor a Deus. Okay? Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam, você é o Filho de Deus. Gente, isso aqui é um Filho de Deus especial, não é como os anjos. Os anjos também são chamados de Filho de Deus. O povo de Israel também tem poucas passagens, mas acho que tem passagens que eles eram chamados de Filho de Deus. Ok? Na Velha Aliança não tem muito esse termo Filho de Deus, a não ser quando é usado para os anjos. Mas na Nova Aliança, quando falar o Filho de Deus, é aquele do seio do Pai.
ok? Era aquele que o Pai deu todo o poder no céu e na terra. É aquele que devia temer-se, ok? Vamos lá. Mas Jesus lhe advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que Simão designou. Aqui, eis os 12 que designou. Simão é o primeiro, já está confundindo aqui. Ele juntou 12 apóstolos. Aqui já, logo capítulo 3 de Marcos, já fala dos 12 apóstolos que o Senhor Jesus designou, ok? Então, começando assim: eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então, Simão e Pedro é a mesma coisa, né? Simão, a quem designou Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, ok? Então tinha um Tiago, que era irmão de João, que ele tinha o nome de filho do trovão. E continuando aqui, André já se fala em outra passagem bíblica que André é irmão de Pedro, ok? Simão Pedro. Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, ok? Também o Judas Iscariote, a quem o traiu. E a gente para por aqui, né? Vamos parar aqui nos 12 apóstolos que o Senhor, aqui no versículo, aqui, ó, onde eu comecei. Aqui no versículo 14 fala que ele designou os 12, ok? Os 12 que ele designou para seguir a ele, para fazer a obra junto com ele. E entre esses 12 tinha um que era o Judas. E só no final o Senhor Jesus sabia que era o Judas. Mas os discípulos só foi saber que era o Judas no final do ministério. Lembra lá da ceia? Então é isso, ele juntou todos os 12 e deu autoridade e enviou. Nós somos enviados. Quando você crê no Senhor Jesus, você recebe o ID dele. Quando você crê, entrega a sua vida a ele, cumpre as ordenanças da nova aliança, você recebe o chamado dele de ir por todo mundo, ok? Ir por todo mundo e pregar o evangelho, ok? Então é isso. Deus seja louvado. Fico na Shalom e até qualquer hora. Depois a gente continua. Essa é a primeira parte de Marcos 3. Shalom, shalom.